Bom dia. Bom dia, Magda, Vitória, Gabriel, Américo, Aline, Stephanie, Lucielma, Nayara, Maria Cristina. Sejam bem-vindos à aula de hoje, do dia 9 de junho de 2020, de Direito Civil 4. Pessoal, a matéria hoje é continuação de uso capião. Nós vamos terminar de falar sobre os tipos de uso capião e também um pouco sobre a parte processual. Ok. Pessoal, lembrando que vamos recapitular algumas coisas. Bom dia, Carlos. Bem-vindo. Vamos relembrar algumas coisas. A gente viu que o uso capião é uma das modalidades de aquisição de propriedade imóvel. E a principal característica é que o possuidor ele pode adquirir uma propriedade imóvel desde que ele esteja ali exercendo uma posse como se fosse proprietário, com a intenção de ser dono. Aquela posse onde o possuidor, ele age, ele atua como se o próprio dono fosse. Só que essa posse, com essas características, além dessas características, ela tem que ser mansa e pacífica. O que é uma posse mansa e pacífica? Aquela onde não haja contestação por parte do proprietário ou por parte do antigo possuidor. Então, o possuidor que está ali exercendo a posse tem que agir como se dono fosse, e a posse que ele exerce tem que ser mansa e pacífica, sem oposição, sem ser reivindicada por ninguém. E todas essas características têm que perdurar ao longo de um tempo continuamente. Ou seja, se houver uma interrupção, se depois de 3 anos de posse mansa, pacífica, houver uma reivindicação, o prazo de posse para uma prescrição aquisitiva para uso capião, ele é interrompido, né? Então vai começar a contar novamente. Então, a gente viu algumas modalidades de uso capião: a extraordinária, a ordinária, a especial, e todas elas exigem uma quantidade de período de tempo chamado de prescrição aquisitiva, ou seja, é o período de tempo onde o possuidor adquire o direito à propriedade, desde que obedecida todas aquelas regras, né? Na extraordinária são 15 anos, na ordinária são 10 anos. Nessas duas pode ser reduzido por 5 anos, caso a posse seja posse-trabalho. O que é a posse-trabalho? Aquela onde o possuidor ou trabalha naquele imóvel ou ele reside naquele imóvel. Ou ele trabalha para o seu próprio sustento ou ele reside naquele imóvel. Lembrando que esse trabalho pode ser conceituado como qualquer forma de produção também. Por exemplo, a produção artística. Ou seja, ele tem que estar dando uma função social para aquele imóvel. Pois bem, nós vimos, aula passada, sobre a uso capião especial urbana familiar, que é uma inovação da legislação. A uso capião especial, ela é a mais recente. A uso capião especial é aquela que é classificada ou como urbana ou como rural. É a que exige menor período de aquisição do direito de propriedade por uso capião, que é 5 anos.
né? É a usucapião que exige menor tempo de prescrição aquisitiva, 5 anos. A rural é aquela feita sobre um imóvel considerado do meio rural, mas tem que ter ali um limite de 50 hectares. A urbana já exige que o imóvel seja no meio urbano e o imóvel tenha até 250 metros quadrados. O possuidor não pode ter outro imóvel, nem pode adquirir usucapião dessa mesma modalidade novamente. É uma vez na vida, igual raio, só cai num lugar uma vez, dizem, né? Não sei, há controvérsias. Então, quem já adquiriu imóvel por usucapião urbana ou rural não pode adquirir novamente. Por quê? Porque é uma usucapião que foi pensada justamente para dar uma moradia para aquela pessoa que não tem. Então, se ela já tem ou já teve e abriu mão, então a lei entende que ele não é mais merecedor de receber o usucapião especial. Ah, então ele pode receber outro tipo de usucapião? Sim, só que aí ele vai ter que sentar e esperar mais alguns aninhos, no mínimo mais 5 anos aí, no caso de uma usucapião ordinária. Pois bem, ainda nas formas de usucapião urbana, nós temos essa é interessantíssima, gente, usucapião urbana coletiva. Usucapião urbana coletiva, tá? Inclusive naquele quadro que eu coloquei para vocês no material. E se eu não estiver enganada, também está no material de vocês, porque eu coloquei no material da aula passada e não deu tempo da gente analisar, então ficou para a aula de hoje. Mas o material que eu vou deixar lá hoje também vai constar a usucapião urbana coletiva, tá? O que é a usucapião urbana coletiva? Gente, ela tem as mesmas características da urbana, ela é urbana, só que é uma usucapião feita para aquelas pessoas que estão num imóvel, são várias famílias, e não dá para delimitar individualmente qual é o perímetro de cada possuidor. Porque na ação de usucapião comum, qualquer tipo de ação de usucapião, uma obrigatoriedade, um pressuposto é o quê? É individualizar a parte que está sendo usucapida. Então, o autor da ação de usucapião, ele precisa levar para o juiz todas as medidas daquele imóvel. Se existe ali 10 famílias num lote, como que geograficamente ele vai conseguir comprovar isso nos autos? Não dá, né? Não dá. Como que ele vai comprovar isso nos autos, essas medidas, se não dá para fazer essa medida? Porque a menor medida que tem ali é do lote, certo? Então, se dentro do mesmo lote possuem várias famílias, como que elas vão comprovar geograficamente, individualmente, a parcela do mesmo lote onde existem várias famílias? Não dá. É por isso que nasce a usucapião urbana coletiva lá na lei especial chamada Estatuto da Cidade. Lei 10.257/2001. No artigo 10 da lei 10.257/2001, que é o Estatuto da Cidade. Ok? Ela é uma nova modalidade do usucapião para fornecer moradia para aquelas famílias de ocupação urbana. Sim, lembra lá no início do curso, onde a gente falou de uma favela, que já havia anos ali as famílias habitando ali, lá em São Paulo, e aí a herdeira entrou com uma ação, no caso representando o espólio, para pedir a reintegração da posse, uma posse que ela nem nunca teve, né? Interessante.
Então, desde de cara, aí a gente vê que essa reintegração de posse não poderia dar em nada, mas ela poderia ter entrado com uma reivindicatória da posse, poderia. Só que, em sua defesa, essas famílias poderiam, então, usar aí o pedido, informar o juiz que elas estão ali há muitos anos, não dá para entrar com usucapião extraordinária, porque não dá para individualizar cada parcela. Inclusive, nem se sabe, ali passaram várias famílias durante vários anos, nem se sabe de quem era a posse para fazer a somatória das posses, né, para então ensejar uma usucapião extraordinária aí de 15 anos, que seja 10, até porque a usucapião ali, a posse daquelas famílias era para sua moradia, então poderia ter aquela redução do parágrafo único da usucapião extraordinária. Pois bem, nesse caso, há essa alternativa, essa recente alternativa fornecida pelo Estatuto da Cidade, onde aquelas famílias, de forma coletiva, poderiam ensejar no pedido de usucapião, mesmo que não consigam estabelecer as medidas de individualização de suas parcelas, de suas respectivas parcelas. O período de posse também é de 5 anos, como toda usucapião urbana. A única usucapião urbana que exige menos tempo é a familiar. A prescrição aquisitiva é só de 2 anos na usucapião urbana familiar, que é aquela onde existem coproprietários. O casal, lembra que separou e um deles saiu voluntariamente de casa e o outro permaneceu residindo ali por 2 anos. Então, essa pessoa que permaneceu ali, o coproprietário, ele pode pedir ao usucapião da outra parte, a parte que seria ali do seu ex-cônjuge ou ex-companheiro, mediante o usucapião urbana familiar. Período aquisitivo é de 2 anos. Todas as demais usucapiões urbanas exigem 5 anos. Exigem 5 anos de período aquisitivo. Inclusive essa coletiva que está lá no artigo 10 do Estatuto da Cidade. Gente, existe outra usucapião aqui, muito interessante, que é a indígena. Usucapião indígena, que está descrita no Estatuto do Índio. A usucapião indígena não é urbana, tá? Usucapião indígena não é urbana. Nós já vimos todas as modalidades de usucapião urbana, inclusive está naquele quadro que eu compartilhei com vocês na última aula, que também está no material. Vamos relembrar quais são os tipos de usucapião urbana: a individual, a coletiva, que a gente acabou de ver agora, e a familiar, tá? E agora nós vamos falar sobre essa indígena, que é super interessante. É o direito, gente, é o direito do índio receber a propriedade por meio de usucapião. Você sabia que um índio, ele pode adquirir propriedade mediante usucapião? Sim, é o usucapião indígena, só que, óbvio, ela tem as suas peculiaridades. Em primeiro lugar, o que é índio? Alguém aqui me segue no Instagram? Ontem, nos meus stories, eu coloquei lá o conceito de índio. Esse conceito de índio, ele é fornecido pelo próprio Estatuto do Índio no artigo 3º. Deixa eu ler aqui para vocês. Olha só, artigo 3º do Estatuto do Índio. Para os efeitos da lei, ficam estabelecidas as definições a seguir discriminadas. Inciso 1. Índio ou silvícola. Índio ou silvícola. Então, silvícola, se você ouvir esse termo, ele é sinônimo de índio, tá? É todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional. Então, olha só, indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana. O que seria
ascendência pré-colombiana, derivada daqueles povos que habitavam aqui no Brasil, no território brasileiro, antes da colonização, né? Então, antes das caravelas chegarem aqui, aquelas pessoas descendentes daquelas famílias, daquelas tribos, são consideradas como índios ou silvícolas. Este conceito está descrito no artigo 3º do Estatuto do Índio. O Estatuto do Índio, gente, é a Lei 6.001/73, ok? Pois bem, agora que você já sabe o que é índio, segundo o meu pai, onde eu perguntei para ele, o que é índio? Ele falou assim, é o ser humano que nasceu no mato. Tem lógica. Nasceu e viveu no mato. Pois é, mas aí o conceito legal está lá no artigo 3º do Estatuto do Índio, Lei 6.001/73. Bom, e por que a gente começou a falar de índio, quem chegou agora? Bom dia. Porque nós estamos falando do uso capião indígena. Índio também pode adquirir propriedade mediante o uso do capião, ok? Artigo 32, o artigo 32 do Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001/73, fala dessa possibilidade, ok? Olha o texto desse artigo 32. São de propriedade plena do índio ou da comunidade indígena, conforme o caso, as terras havidas por qualquer das formas de aquisição de domínio nos termos da lei civil. Então, o Estatuto do Índio diz que é considerado propriedade do índio as formas de aquisição descritas no Código Civil. E o uso capião não é uma forma de aquisição de imóvel, de aquisição de propriedade, de aquisição de domínio. Pois bem, se é uma forma de aquisição de domínio, no Código Civil também é estendido esse direito ao índio em determinadas circunstâncias. Quer dizer, então, que o índio ele vai obedecer todas aquelas regrinhas das usucapiões que a gente estudou? Não, a dele é específica. A dele sempre vai ter que ser sobre patrimônio, sobre imóvel particular e rural. Particular por quê, gente? Porque não existe usucapião de bens públicos. Não existe nenhuma modalidade de usucapião de bens públicos. Existe desapropriação de bens públicos. Não confunda. A gente viu... Bom dia, Marcela. Nós vimos que existem formas de desapropriação de bens públicos quando o próprio ente público desapropria imóvel de ente público hierarquicamente inferior a ele, né? Então, é outra coisa. Uso capião, tranquilo, Marcelo. Uso capião, gente, é só em relação a bens particulares. Ou seja, não existe uso capião de bens públicos. Coloque isso na sua linda cabecinha, tá? Índio também só pode usucapir bens particulares e em âmbito rural. Nós vimos que não existe modalidade de usucapião urbana indígena. A usucapião indígena ela é uma modalidade especial de usucapião, mas ela só alcança bens rurais e particulares. E o período de aquisição dessa propriedade também é diferente. A posse continua sendo mansa, pacífica, com a intenção de ser dono. O índio tem que trabalhar ali como se o dono fosse. O índio não pode ter tido essa posse reivindicada por um período de tempo. E qual é o período de tempo? 10 anos. O usucapião indígena exige uma prescrição aquisitiva de 10 anos. E outra coisa, o imóvel tem que ter no máximo 50 hectares também. Tá? Então, o usucapião indígena, onde que está prescrita no Estatuto do Índio,
no artigo 32, a posse tem que ser mansa, pacífica e exercida como se dono fosse pelo índio. Lembrando que índio é o silvícola que habita ali, enfim, que habita ali naquele imóvel, que trabalha naquele imóvel rural, descendente da cultura pré-colombiana. E aí aquela pessoa, aquele indígena está ali há 10 anos no mínimo, residindo ou trabalhando naquela terra, que tem que ter no máximo 50 hectares, ok? Então, mesmo artigo 32, ou melhor, o 33, o 32 e o 33 do Estatuto do Índio falam sobre essa modalidade de uso capião indígena. Eles mesmos já determinam ali que não existe uso capião indígena sobre imóvel de patrimônio público. Ou seja, uma pergunta legal. O índio, ele pode usucapir uma terra que é de outra tribo? Será que pode? O que vocês acham? O índio pode usucapir terra indígena que seja de outra tribo, né? Porque não tem razão de ser dele querer usucapi terra da própria tribo. Ele quer usucapi terra da tribo vizinha. Pode? Vocês estão aí, gente? Estou aqui, professora. Bom dia. Bom dia, Guilherme. No meu Gente, entendimento, não, professor. Eles podem ir lá à força, né? Dar uma frechada no outro e pronto. olha o Carlos. Pode, desde que tenham muitas flechas. É o meu entendimento também, professor. Sabe por que não pode, gente? Porque terra indígena é considerado patrimônio público federal. Por isso que não pode. E patrimônio público não pode ser objeto de uso capião, lembra? Mas gostei, gente, da resposta. Desde que tem muitas flechas. Índio fazer barulho. Ok, interessante, né? Esse é o uso capião indígena. E para finalizar, gente, nós temos a uso capião extraordinário, a extrajudicial, desculpa, a extraordinária foi a primeira que a gente viu. A extrajudicial, aquela feita no cartório. Aqui em Goiás já se faz uso capião extrajudicial. Como que é essa uso capião extraordinário? Gente, eu tô falando extraordinária toda hora. Não é extraordinária. Extraordinária é aquele primeiro tipo, é a mais comum, que exige 15 anos, blá, blá, blá. Eu estou falando da extrajudicial, onde o judiciário não é provocado, onde o juiz não é provocado, ela é feita no cartório, tá? Ela é feita lá no cartório pelo tabelião. Quando que ela é possível? Nos termos da Lei de Registros Públicos. A Lei de Registros Públicos traz esta possibilidade de uso capião extrajudicial. Tem os mesmos requisitos das demais. Você leva ali, você leva os comprovantes de que já está ali na terra há tanto tempo, que ali pode ser verificado uma usucapião urbana ou uma usucapião ordinária. Enfim, você vai levar todos os requisitos, a comprovação de todos os requisitos ali para o tabelião verificar se foram realmente cumpridos. Lá no artigo 216A da Lei de Registros Públicos, vocês sabem qual que é a Lei de Registros Públicos? É a 6.015, Lei 6.015/73, artigo 216A. Então, é uma possibilidade da usucapião ser processado diretamente perante o cartório de registro de imóveis, tá? Não é tabelionato de notas, não. Não é no mesmo cartório que a gente casa e descasa, não. É lá
cartório de registro de imóveis da comarca onde está situado o imóvel. Então, se é uma fazenda se é um imóvel lá de Pirenópolis, tem que ser feita no cartório de registro de imóveis lá de Pirenópolis. Gente, como toda usucapião, o tabelião ele vai fazer o quê? Ele vai notificar o Estado, tanto o poder público estadual, municipal de Pirenópolis, o estadual, o estado de Goiás e também a União. Por quê? Para eles averiguarem se aquele imóvel tem ali uma característica de imóvel público, de bem público ou não. Porque se houver impugnação por meio do ente público, aí automaticamente o oficial do registro ele tem que mandar esse pedido de uso capião ser processado na justiça. Então, vai deixar de ser uma uso capião extrajudicial para ser uma judicial no caso de houver impugnação a essa uso capião por parte do Estado, do município ou da União. Eles vão ter um período aí de 15 dias para manifestar favorável ou não a esse pedido de uso capião extrajudicial. É isso, gente. Uma observação que eu não fiz na usucapião indígena é que a competência é da Justiça Federal, tá? Por quê? Porque quem representa os índios é a FUNAI, e a FUNAI é uma instituição do governo federal. A ação de uso capião, gente. Se essa aula cair, vocês já sabem, entrem no mesmo link. A ação de uso capião, requisitos gerais para a ação de uso capião. O fórum competente é sempre o da localização do imóvel, com exceção da indígena, que é a Justiça Federal. Gente, estou vendo o Guilherme Sacramento tomar café. Eu vejo um monte de gente tomar café sem açúcar, sem adoçante, sem nada. E eu penso, meu Deus, Professor, só gosta que jeito? Vai parar? Óbvio que é com açúcar. Vou levar um café bem docinho para a senhora, tá? Tá, eu vou esperar, sentado. O Carlos, você não é ser humano não, meu filho. Gente, que planeta desceram essas pessoas que tomam café sem açúcar? Aí eu escutei Não, nem com dieta, gente, nem explodindo a balança eu consigo tomar café sem açúcar. No máximo, eu coloco adoçante, mas sem nada não dá. Eu tomo com pouco açúcar. Tem que pôr um pouquinho. Gente, o meu mal, açúcar. Outro mal que eu tenho é o sal. Gente, tudo que eu vou comer tem que estar bem temperado. Eu não aguento. Sabe o que eu não aguento? Eu fico nervosa. Olha aqui, já até arrepio. Aquela comida que não tem tempero. Não, você quer me deixar estressada, me dá comida sem tempero. No mínimo, tá cheio de alho, né? Então, eu não dou conta, gente. Tem que estar temperada e o café tem que ter açúcar. Aí, só que eu descobri uma coisa. Tem gente que faz a jarra de café sem açúcar para os fitness tomarem o café sem açúcar e para os gordinhos igual eu tomar com açúcar no copo. Só que, gente, é muito pior, porque quando você faz a jarra inteira de café com açúcar, você põe um tanto de açúcar que ele dilui e adoça todo o café. Se você pega só xícara com aquele tantinho de café, você vai usar muito mais açúcar para adoçar. Então, é um pensamento coletivo que tem que existir no lugar para o benefício aí dos gordinhos, né, que tomam açúcar no café, porque senão a gente vai engordar mais ainda, porque é no mínimo 3.
colherzinhas de açúcar na xícara de café. É isso, senhor, só não tá no hall dos gordinhos, não. Sei, não tô, hein? Tô com o pé lá, meu filho. Ainda mais nessa quarentena. Não dá, gente. Engordei 4 quilos nessa quarentena. Nossa, misericórdia. Ainda bem que você já é magrinho, né? Engorda e nem dá pra perceber. Eu sou bariátrico, professor. Sério? Nem Sério. parece. 50 quilos a menos. Eita. Parabéns, hein? Obrigado. Agora é Bom, 46, né? Engordei 4. verdade. Então aqui que é 4, perto de 50, né? É, mas se devolver, volta tudo, né? Nossa, pior que é, viu? Eu peno para emagrecer 1 quilo, aí eu emagreço 2, emagreço 1, engordo 2. Não, e essa semana foi Desse muito jeito. tenso, professor. Só lembra daquele negócio da pescaria que eu te contei? Tomou cerveja até. Não, um cara lá tava com Covid, tava lá com a Ah, gente, aí nós passamos a semana inteira aqui, ansioso, fiz o exame, tal, tive todos os sintomas psicologicamente, mas no final, graças a Deus, deu misericórdia. tudo bem, deu negativo. Aff, credo. Que tenso. Muito tenso. Graças a Deus não deu nada, né, gente? Vamos combinar. Bom, então vamos continuar aqui para finalizar, gente. Os requisitos da ação de uso capião. Então, o fórum competente é sempre o fórum da localização do imóvel. Se o imóvel está lá em Itaberaí, vai ser no fórum, na comarca de Itaberaí, ou no fórum que responde, no juiz que responde por Itaberaí. Se for aqui em Goiânia, é aqui em Goiânia. Se for em São Paulo, tem que ser em São Paulo, e assim vai. Exceção, uso capião indígena, que sempre será a Justiça Federal. Bom, o bem tem que ser sempre individuado. Lembra que eu disse para vocês que na usucapião urbana coletiva não tem como individualizar? Porque são várias famílias habitando, por exemplo, o mesmo lote. Como que você vai individualizar aquela partícula de terra que está ali sendo possuída, habitada por aquela família de ocupação, que está ali por uma ocupação coletiva? Não dá. Então, a exceção a essa obrigação de individualização do bem está na usucapião urbana coletiva. Então, são aquelas famílias, elas entram com pedido de usucapião coletivo e justifica para o juiz por que não dá para individualizar. Mas as demais todas, a coisa tem que ser individualizada. Como que individualiza a coisa, a propriedade? Através de uma planta. Vocês já viram trabalho de arquiteto, de engenheiro? Eles não entregam, não mostram ali, eles não pedem a planta da propriedade, a planta da casa, a planta do apartamento, do imóvel, para eles trabalharem ali. A planta é aquele gráfico, é aquele desenho, aquele projeto do imóvel feito no papel com todas as medidas e limites geográficos, descrições geográficas, tudo tem que estar ali no processo, na ação de usucapião, para o juiz poder verificar as características desse imóvel que está sendo usucapido. Até porque a gente tem modalidade de usucapião que exige uma extensão máxima. Nós vimos que a usucapião urbana, ela exige 250 metros quadrados no máximo, né? Se passar disso, não dá para ser usucapião especial urbano. Então, é muito necessária essa individualização do bem. Outro pressuposto da ação de usucapião: todos os confinantes, sim, já vou falar sobre isso, Fernanda, sobre a interferência do Ministério Público. Todos os confinantes devem ser citados pessoalmente. E se forem casados, os cônjuges também. Isso é um saco. Se você tiver a oportunidade de fazer uma usucapião, você vai ver o tanto que você vai penar para achar esse povo, principalmente se for usucapião rural.
ou um imóvel rural. Por quê? Porque às vezes você não acha, às vezes quem está ali não é o proprietário, você tem que citar o proprietário. E aí você tem que citar não só o proprietário, como o cônjuge. O oficial de justiça, ele vai no mesmo imóvel citar 2 pessoas, ele cobra 2 locomoções. Aí você tem que pagar a locomoção lá do NEM 2 vezes, sendo que o oficial de justiça vai lá uma vez, porque ele vai citar o casal, né? Mas você tem que pagar 2 locomoções, porque são 2 pessoas que vão ser citadas. Tem todas esses detalhes aí que você vai passar no caso de você fizer propor um dia uma usucapião. Então, todos os confinantes do imóvel, mesmo que aquele vizinho tenha ali uma cerca de 5 metros, se ele for confinante, ele tem que ser citado na ação de usucapião. E a citação tem que ser pessoal. Tem mais essa. É a mais cara. Tem que ser pessoal. Aí a Fernanda perguntou sobre o Ministério Público. Pessoal, o novo CPC, que já não é